Itinerante. Ventos que levam ao norte. Um podcast apresentado por Adventista Centro-Oeste. Seja muito bem-vindo a mais um podcast. Este é, na verdade, o último tema de uma temporada que fala sobre pequenos grupos, pequenos encontros e esse ministério com pessoas que são nossos amigos e amigas. Olha só que legal. Estamos aqui fechando, então, essa temporada, este tema. Mas antes da gente entrar aí devidamente nas discussões e no conteúdo, eu preciso apresentar os meus convidados do programa de hoje. Alguns convidados você já conhece porque eles já estão com a gente aqui praticamente há um mês, fechando o mês hoje, que é o pastor Bob. Fala, pastor. E aí, tranquilo? Estamos aqui para este último episódio. Fechar com chave de ouro. Chavão, chave de ouro, né? Isso aí. E com a professora Débora Ogalha. Ela é líder no Ministério da Mulher, da Criança, do Adolescente. Cuida desses ministérios aqui para a região centro-oeste do Brasil. E aí, Pro? Tudo certo, estamos muito felizes. E mais uma jornada aí para este episódio. E agora, não tão exclusivo assim, o Tavinho tá por aqui. Ele já participou muito do nosso podcast nesses praticamente 3 meses que a gente está se reunindo. E ele está aqui novamente para compartilhar com a gente o seu conteúdo e as suas ideias. Seja bem-vindo, Tavinho. Gente, muito bom estar aqui de novo. Eu tô me sentindo de casa já. Já que o tema é grupo de amigos, intimidade, o Tavinho já tá no esquema aí com a gente, né, Tavinho? Já, super. Já sou de casa já, bem contrato. E eu tô aqui com a Renata Casanhas, ou Renatinha. Pode como ser ela também. Até se identifica no Instagram. Eu digo Instagram porque além de tradutora e intérprete, a Renatinha tem uma página onde ela ensina inglês. É isso mesmo, Renatinha? É isso, eu gosto de ensinar inglês. É sua paixão? É minha paixão. Legal. Seja muito bem-vinda, Renatinha. Muito obrigada. Eu queria, antes da gente entrar na discussão, mais uma vez dizer para você nos acompanhar nas redes sociais. Nós temos aqui no Facebook e outras plataformas digitais a nossa identificação como Adventistas Centro-Oeste. Lembrando que nós temos também 2 hashtags oficiais para o pessoal interagir com os nossos conteúdos. Hashtag Geração Missionária e hashtag ItineranteCast. Depois de 3 meses o cara tá gaguejando ainda. Caramba, hein? Mas, Renatinha, vou pedir sua ajuda agora, já que você é tradutora e intérprete. Diga aí na tradução para o inglês. Este é um espaço para a troca de ideias. This is a place for sharing ideas. Um espaço para a troca de conceitos e experiências. A place for sharing concepts and experiences. Vem com a gente. Come with us. E chama a vinheta. Come on, vinheta. Chama a vinheta pra nós aí. Vamos lá, então. Bom, gente, no nosso primeiro encontro deste tema, nós entendemos na Bíblia a importância de se viver em comunidade. No segundo encontro, na segunda semana, a necessidade do ser humano em viver em conjunto. O ser humano tem essa necessidade, ele precisa disso, nós precisamos. E na semana passada, a gente falou sobre a missão nesse grupo. Nós precisamos da missão para dar sentido aos nossos encontros. E é justamente a continuidade desses temas que a gente fecha no episódio de hoje. Eu jogo para vocês como pegar o meu grupo de amigos. Já a primeira pergunta, já estou colocando vocês na fogueira. Inclusive o Tavinho tá lá na Bahia, mas também está na fogueira com a gente, Tavinho. Como pegar o meu grupo de amigos e agora organizar esses encontros? Eu já tenho a missão, já entendi que é preciso, mas agora eu preciso me organizar. E aí, o que eu preciso para organizar esse grupo para encontros frequentes, para ações dirigidas? Preciso saber disso aí. Muito bem, excelente a sua pergunta, Guilherme, como você está começando. Eu já tenho alguns anos lidando com essa questão da formação de comunidades, né, em Pastor, igrejas. até esqueci de falar que você lidera aqui os pequenos grupos para o COB. Certo. Por mais que a gente já está há 3 meses falando sobre isso, mas talvez tenha alguém que está chegando agora, então você é um especialista nesse assunto pelo ministério que você está tendo aqui na região. Ok. Então, ao longo desse período aí, praticamente quase todo o meu ministério, eu percebi assim que, além da vontade, né, do desejo, tem alguns elementos que são chaves. E o primeiro deles que eu destaco é a questão de uma visão, ou seja, sonhar
com a minha igreja sendo verdadeiramente uma comunidade, sabe? Sonhar com isso, antever isso, querer, né? Não simplesmente querer reunir um grupo de pessoas e, de certa forma, entreter essas pessoas em um dia específico da semana. A minha igreja, todos são amigos, etc. e tal. Mas eu preciso sonhar com essa igreja, vivendo a experiência de comunidade, que essa comunidade esteja onde Cristo é o centro dela, onde essa comunidade ela tem a intenção de formar discípulos, de transformar vidas e, sobretudo, salvar o perdido. Tá, esse é um ideal, é uma ideia, a motivação. Exato. Eu queria saber se existem passos práticos para a gente colocar toda essa motivação agora em prática. Depois que você quer um negócio desse, No dia a dia, né? né, que você comprou essa ideia e isso ganhou seu coração, e você precisa encontrar aqueles que também querem, né, e essa ideia ela precisa estar pelo menos com mais alguém que você vai trazer para esse momento, né, e aí? E você sabe, Débora, antes de dar sequência, não sei se já estou falando demais, nesse Mas o início pastor aqui... sempre é bom que fale demais, né, gente? O pastor é isso que a gente quer, pastor. Pastor e microfone, às vezes, é um negócio complicado, Mas é né? que a gente espera, pode ficar tranquila. Então, como é que eu adquiro essa visão que eu mencionei anteriormente? Essa visão, ela, ao longo da experiência, tem me mostrado que você adquire ela por meio de leitura. Você precisa estudar, você precisa ler sobre o assunto. O que alguns autores falam sobre isso, né? Aliado a isso, eu preciso, além de ler, eu preciso orar, né? Eu preciso colocar isso diante de Deus, né? Pastor, porque ele é um formador permite? de comunidade. A Sim, questão né? da leitura, eu vejo isso em todos os aspectos. Como professora, o principal método de ensino que a gente tem, de qualquer conteúdo que seja, é por meio de pesquisa. Quando você pesquisa, você faz o quê? Você lê. Não é mesmo? Numa faculdade, preparando para um TCC, artigos científicos diversos que a gente tem que ler para produzir um, né? Graças a Deus. Mas então, assim, todo o processo de aprendizado de qualquer coisa, uma vez, né, já formado com a maturidade, você vai adquiri-lo por meio da leitura. Você vai se aprofundar, você vai se tornar um especialista, tudo se inicia com uma leitura. Ou em algum momento da vida vai surgir o ponto leitura. O que é a leitura? A leitura é um processo. É um processo em que você internaliza uma nova informação. Sim. Não basta eu ler uma vez. Eu preciso ler 2, 3. Quem está me ouvindo e está nesse processo de leitura, de TCC ou de qualquer coisa de ensino médio, preparando para Enem, vai entender do que eu estou falando. Você não basta ler uma vez. Você tem que ler 1, 2, riscar, grifar, fazer resumo. Cada um vai... Flashcards. Cada um vai ter um jeito de internalizar. Mas é um processo. Né? Sim, sem essa dúvida. leitura tem essa demanda. Não basta ler a Bíblia só todo dia um pouquinho. Verdade. Até que aquilo realmente passa a fazer parte de você, aquilo passa a ser seu. Isso é muito importante, esse processo de a leitura, né? Eu, no começo do meu ministério, quando eu comecei a ter vontade de ter comunidade na minha igreja, enfim, a princípio, quando alguém me falou sobre isso, eu resisti, porque é um processo... Eu percebi que ele não é um processo tão rápido. Sim. Então, hoje, como a gente vive muitas vezes atrás de resultados e resultados imediatos, essa é uma coisa que demanda um pouco de tempo. Então, eu resisti. E na minha experiência, a primeira coisa que eu fui fazer foi conhecer sobre isso. Eu preciso ler sobre isso. O que, que os autores falam sobre isso, né? E aí eu uni leitura à oração. Né? Leitura, a oração. Que é a prática, né? Exatamente. Você começa, Viu? Tem um recurso maravilhoso hoje que é a audição. A Bíblia fala, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então, é isso que a gente está fazendo aqui agora, um podcast, porque às vezes a pessoa não consegue parar para ler, mas ela ouve no carro. Eu mesma ouço muito vídeo, às vezes não dá para assistir, mas eu ouço o que a pessoa está falando. É por isso que eu sou tão fã dessa moda podcast que começou agora, gente. Salva a vida de muitos aspectos. Né? Muito, não pode assistir uma série, mas você pode ouvir um podcast sobre aquele assunto que também está na série, entendeu? Então vocês pensando que a gente precisa ter base, pesquisar para aplicar.
Para ter Com vontade, certeza. para surgir a motivação, né? Isso, você precisa se interessar. É um assunto que tem que te interessar. E quando ele te interessa, ele te transforma de alguma forma. Exato. O que eu descobri, por falar nisso, com as leituras? Eu descobri que isso é plano de Deus. Eu descobri que isso nasce em Deus, como a gente já conversou aqui na temporada passada, né? No primeiro episódio da temporada, no primeiro episódio, na na verdade. Eu descobri que isso nasce em Deus, né? Que isso é plano de Deus. Aí, quando fui para o Novo Testamento, vi como Jesus começou o plano, vamos dizer, de evangelismo, e ele começou formando uma comunidade. Então, isso me fez sonhar, antever, me fez ter, vamos dizer assim, a visão, né, de uma igreja diferente, né, de uma comunidade realmente transformadora. Então, eu volto a dizer, eu acho que o elemento número 1 na formação, né, dessa rede de relacionamentos é a visão. A gente precisa sonhar, isso precisa estar dentro de mim, eu preciso me apropriar disso. Sim. Né? Otavinho, eu tô achando a conversa aqui ainda muito conceitual. Você acredita que para a gente engajar um grupo de amigos, nós precisamos realmente de uma fórmula, de um passo a passo? A gente tá tendo aqui a visão de que a gente precisa ter a base, buscar, entender. Mas indo para a parte prática, isso ajuda em alguma coisa? Ou tendo um grupo de amigos, a gente sai reunindo, marca um horário? Como é que funciona isso na prática para você? Não, isso é muito importante, ter conhecimento, que vocês falaram, mas eu acho que tem que ser um senso comum. Tipo, você tem que achar algo que chama a atenção de todo mundo. Você tem um grupo de amigos, você conhece seus amigos, você sabe que vai chamar a atenção. Você tem que usar isso a favor do evangelho, do pequeno grupo. Porque se chegam num consenso, por exemplo, eu gosto de filme, série, beleza, vamos assistir um filme lá em casa, mas você vai botar um filme bíblico. E isso vai se tornar um meio de evangelizar, se torna um pequeno grupo, você tem que achar algo que seja atrativo. Porque se você for dizer, a gente vai ler, vai ser aquele negócio chato, a gente tem muita essa visão. Tipo, Ninguém nem vai, né? Você vai ficar sozinho lá na sua rodinha segurando o seu livrinho com suco e pipoca. Então, tipo assim, você tem que achar algo que atraia todo mundo. Tem que te atrair e atrair as pessoas. Tem que ser atrativo, porque a ideia do pequeno grupo é viver em comunhão, em consenso, todo mundo gostar daquilo. Se for algo muito teórico, não tem graça, entendeu? Até porque hoje o jovem ele vive em comunidade / tribos. Então hoje o jovem, eu não sei se a palavra secularizado é a palavra correta, mas ele está dentro das comunidades virtuais, tem o povo que gosta, que é nerd, que gosta de filme de super-herói. Estou dizendo assim, hoje é muito complicado você unir um grupo, até mesmo de amigos, e ter um assunto em comum. Então eu quero entender na prática, quem está ouvindo a gente tem um grupo de amigos, sabe da missão, já vimos na Bíblia que essa é uma ordem direta, mas agora a gente precisa organizar. Tem que ter um tema, tem que ter um horário. Eu preciso entender melhor isso daí, entendeu? Eu fico pensando que se a gente for esperar todo mundo ter a visão e fazer a pesquisa, você nunca vai conseguir, né? Você tem que ter pelo menos alguém que tenha tido essa Ideia? que tenha se debruçado sobre Essa transformação. isso, para poder buscar e usar uma isca, que nem ele coloca ali, né? Para atrair. No meu caso, falando de uma experiência minha, já liderei pequeno grupo de adolescentes. É muito difícil você conseguir trazer o adolescente para o PG se você não tiver um pouquinho de entretenimento. Então, você usa uma isca para atrair e aí depois claro, você já tem uma intenção, você já tem um propósito e aí você vai, depois de ter eles aqui junto, aí a gente vai trabalhando a motivação, o tema, o assunto, porque assim, a missão do PG é ganhar novas pessoas, mas a gente já ganha de prêmio, vamos dizer assim, a conservação de quem está. Eu acho que o que ela falou se traduz na palavra linguagem. Então, o primeiro fator é a linguagem correta, né? Você tem que saber como se comunicar com aquele grupo. Às vezes já é o seu grupo, então você já conhece e você já sabe. Só que como você falou, às vezes é um grupo diferente, né? Tipo um adulto tentando atrair um grupo de adolescentes ou qualquer coisa que seja. Então, nesse contexto, é linguagem. Você tem que saber como abordar, como atrair ou algo, o ponto em comum, né? Sim, o que nos une. A linguagem tem que ser Exato. adaptada, né, na verdade. Porque se, um exemplo, for um adulto e for passando a linguagem que adulto entende, o jovem vai achar que aquilo é muito chato. Você tem que entender, tipo, eu sou um adulto, eu quero falar com o jovem, eu tenho que adaptar a minha linguagem para que eles entendam, para que seja legal.
Porque se você for passar na sua linguagem, pode ser que não entenda da mesma forma que você. Por isso que na igreja existe classe de lição de escola sabatina de jovem, adulto, criança, porque cada classe dessa é uma linguagem. O PG seria da mesma forma. A linguagem tem que ser adaptada para aquele grupo, para poder fazer sentido para ele, senão não faz. Uma outra pergunta, pastor, pode concluir, eu venho com a pergunta. Ainda dentro dessa questão do encontro, né? Do encontro da comunidade ali, do PG, para viver a experiência de vida em comunidade, essa questão da visão, ela se aplica muito àquele jovem sonhador. Bom, eu preciso ter uma comunidade, eu quero liderar uma comunidade. Então, eu falo que esse líder, seja o pastor, seja aquele que vai liderar, é interessante ele ter essa visão de que eu quero experimentar, eu quero que meus jovens, eu quero que a minha igreja experimente isso. E eu cito aqui a questão da visão, e aí entra o elemento da leitura, da oração, enfim, a fim de que ele saiba por que ele está fazendo o que está fazendo, e não simplesmente uma onda. Não, esse é um momento porque todo mundo está fazendo, eu vou fazendo. Não, é interessante que na minha igreja, que eu desenvolva líderes que façam sabendo por que está fazendo. Sim. Entendeu? Isso isso chama-se, podemos botar o elemento da intencionalidade. Para que eu tenha intencionalidade, eu preciso saber por que eu estou fazendo aquilo. Então, eu não vou ter um grupo de amigos, por exemplo, simplesmente de ter relacionamento por relacionamento. Amizade por amizade, Renato. Eu tenho uma intenção além disso. Eu tenho intenção, Né? Exatamente. E aí, é interessante eu ter essa visão, né? Sonhar com a minha igreja sendo a comunidade transformadora, porque pode ter os desafios, eu posso lidar com... E quando se fala de relacionamentos humanos, Débora, como num dos episódios você disse que lidar com gente é muito complicado, não é fácil, mas quando você tem a visão e você tem a intencionalidade, você consegue lidar com paciência com as pessoas. Sim. Com certeza. Um outro elemento, para a gente organizar também esses encontros, será que a gente precisa ter um padrão de frequência? Toda terça-feira ou sexta-feira para fazer o pôr do sol, na quinta-feira às 8 da noite, vamos fazer um pequeno grupo semanal. Vocês acham que isso ainda funciona? É igual a linguagem, é adaptável, cada grupo tem ali a sua pegada. Como é que funciona isso para vocês? Minha opinião pessoal. Eu entendo que é exatamente como uma linguagem. A gente precisa entender qual é o público-alvo. Existem grupos que são mistos e aí tem várias faixas etárias e realidades de vida diferentes. Mas olhando para um público-alvo mais específico, se você vai fazer isso com uma faixa etária jovem, por exemplo, eu na faculdade, eu não queria ter nenhum compromisso além dos que eram obrigatórios. Então, eu tinha que ir para a faculdade, eu ia. Tinha reunião de grupo, eu ia. Tinha não sei o que, eu ia. Tinha prova não sei o que, tinha que trabalhar, tinha isso. Beleza. Agora, a vida social... A partir do momento que se tornava um compromisso, uma obrigação, tinha o mesmo peso que o restante. Então, para mim, naquela fase, era uma coisa agradável a vida social. E eu me envolvia. Até na igreja. Eu me envolvia em projetos, mas eu era itinerante nos projetos. Um tempo eu participei de visitas a clínicas de reabilitação de adolescentes envolvidos com drogas e tudo mais. Uma outra época a gente foi fazer negócio urbano na rua, não sei o quê. Então, assim, eu ia me envolvendo em coisas... E ao mesmo tempo não... eu me apegava um tempo e depois eu... Então, essa é a minha opinião da fase que eu vivi. Para mim, ter compromissos dessa forma... Eu estava sempre compromissada. Todo sábado eu fazia alguma coisa à tarde. Mas não era sempre o mesmo, com o mesmo grupo de pessoas ou no mesmo lugar. Porque essa variação torna-se leve e agradável. Então, às vezes, um pequeno grupo, se ele trouxer algum tipo de variação dentro da constância, pode ser que atraia mais esse grupo específico. Você sabe uma coisa que no de adolescentes, por exemplo, funcionou e até os líderes de adolescentes gostam da ideia, a gente fazia o PG por temporadas. Não fazia assim, todas, no nosso caso era sábado à noite. Então, todo sábado à noite ininterruptamente. Não, a gente tinha um tema e esse tema a gente começava a estudar e tinha o último programa onde a gente estudava esse tema. Legal. E depois da temporada, a gente ficava às vezes uns 2, 3 sábados sem. Isso era estratégico, porque às vezes tinha um programa de todo mundo, ou tinha um acampamento, um feriado. Então, nós vamos terminar a temporada aqui.
E aí depois... Porque daí não fica pesado. Você sabe quando começa, quando tá no meio e quando tá terminando, Isso, né? exatamente. Otavinho, se eu te convidar para um pequeno grupo toda terça-feira às 7 da noite e chegar a Renatinha e falar assim, não, Otavinho, fica tranquilo, a gente quer fazer uma ação social no sábado e trazer para você uma proposta mais solta, com mais liberdade, você se atrai por qual dos dois convites? Com certeza com quem traz mais liberdade. Porque assim, é que nem a Renatinha falou. 1-0, Renatinha. Não. Caramba, hein? Não, é porque assim, eu falo muito por mim também. Acho que o peso do compromisso acaba meio que tirando a graça do negócio. Claro que tem que ter um compromisso, beleza, isso é válido. Mas tipo assim, eu tenho que estar lá todo sábado de noite, eu tenho que estar lá. Tipo, vamos fazer uma coisa diferente, sabe? Vamos fazer um negócio mais solto, mais dinâmico, mais rotatório, que gire mais, que traga mais possibilidades. Isso atrai muito mais. Seja em qualquer PG, não somente PG para jovem, mas PG para adulto, porque adulto tem compromisso, um PG para criança, a criança tem isso que não tá... Entende? Tem que ser dinâmico, tem que ser rotatório, senão não funciona. Eu acho que assim, a questão... Desculpa, gente. Mas eu imagino que até pro adulto, mesmo que você decida, então vai ser todo dia nesse mesmo horário, mas ações diferentes e não sempre a mesma coisa. Não, então, tipo, um dia vai ser na casa do fulano, outro dia na casa do ciclano, outro dia vai ser ao ar livre, outro dia não vai ser leitura e nem vai ser cantar, vai ser uma outra coisa. Alguma variação, né? De acordo com a faixa etária, de acordo com o público-alvo. Tem que ser variável, dinâmico. Eu posso apresentar um contraponto? Pode. Claro. Então, debate. Vamos empatar esse negócio aqui. Isso aí, pastor. Vamos empatar esse negócio. Veja, nós não corremos um risco de você não ter, de você não criar referência, se você não tem um dia, se você não tem um horário, você não tem um lugar de referência, então, e aí? Né? E aí, né? Hoje, com a então, vida... tem que ter uma referência. Exato. Tem que ter. Então, nós precisamos de um lugar, nós precisamos de um dia. Agora, dentro disso, a partir da referência, eu acho que cabe muito bem uma variedade, porque você pode variar os temas, você pode variar a dinâmica de como acontece, etc. e tal, o formato, mas você precisa ter uma referência. E por que eu digo isso? Quando eu olho para Jesus e quando eu olho para a metodologia de Cristo, Jesus utilizou um princípio interessante, que foi o princípio da associação. Princípio da associação. Eu não consigo criar comunidade se eu não tenho uma regularidade com esse grupo comigo. Compromisso, né? Esse compromisso comigo. E aí está um valor que vamos dizer assim, que o nosso século, que o nosso mundo atual tem perdido, que é o valor do compromisso das coisas. E veja, algumas coisas elas não vão acontecer num toque de mágica ou num estalo de dedo. Isso requer esforço, muitas vezes da nossa parte, isso requer esforço. Então, amigos, quando Jesus aplicou esse princípio da associação, é claro, era um outro contexto, etc. e tal, mas Jesus estava com um grupo de pessoas o tempo todo. Ele atendia a multidão, mas o foco dele era os 12. Sim. Aquele grupo, e que no final dos 3 anos a gente vê que esse grupo, eles impactam o mundo deles imediato, naqueles dias, cujos resultados nós sentimos os reflexos até hoje. Então eu vejo que quando se tem intencionalidade, quando o meu foco... regularidade. É transformar pessoas e ser uma referência, inclusive para o perdido, eu preciso ter uma certa regularidade para firmar a minha intencionalidade. Vou ter um compromisso. Não tem como não ter compromisso com esses elementos. Não, né? não tem. Eu estou envolvido, eu tenho compromisso. A gente tem um mundo também muito carente de referência. E muito carente de consistência. Aquela tal da modernidade líquida ali, né? Então, a gente até entende que tem toda essa questão dos muitos compromissos que se tem fora da igreja, e às vezes você não quer ter mais um compromisso, não quer encarar aquilo como um compromisso. Exato. Né? Ele tem que ser mascarado, né? Não pode ser, obviamente, mais um compromisso. Para não entrar nesse pacote só de compromisso. Mas, Pro, é igual... Quer concluir? Sim, vamos ver. Talvez eu ia falar a mesma coisa que você. Mas é assim, mas também não tem como você fugir de ter um compromisso, porque é aquele negócio. Então eu vou até usar uma metáfora aqui. Então eu tô ficando com Jesus. Isso. A gente não namora, nem não vai casar. Sério. Não tem compromisso. Mas é aí onde eu queria chegar. A questão da proximidade.
que é uma coisa que a gente estava falando aqui um pouquinho antes. A questão de quando você está próximo daquela pessoa, como num relacionamento, não é automático você estar compromissada com ela? Quando você se relaciona de tal ponto que você se torna íntimo, que você se aproxima, que você se interessa, que você se realmente relaciona, não Flui. se torna mais um compromisso. Se torna um relacionamento. Uma necessidade Uma até. necessidade. Mas o que eu ia colocar tem muito a ver com o seu discurso. Imagine os seus amigos, ou então a família. Eu moro longe, por exemplo, da minha família. Nesse momento, estou longe até da minha esposa. Talvez seja a realidade de vocês, longe dos pais. Ou tem amigos que você quer encontrar. Hã? Não tem ninguém aqui, só minha esposa. Não, né? Tô longe de todo Mas mundo. chega num ponto em que você não importa o lugar, a hora, você sente a necessidade de se encontrar com essas pessoas. Sim. Então, acho que essa busca, o que pode nortear um projeto de pequeno grupo, de uma comunidade missionária, de encontros, é natural pela necessidade que eu tenho de estar com vocês. Cara, professora, eu não sei, eu não posso amanhã à noite. Não, eu também não posso. Domingão, vamos assistir um jogo junto? Vamos sair pro shopping? Chama... Isso, exatamente. Eu tenho um compromisso e a necessidade de estar com vocês, né? Exato. Eu acho que esse seria como é que eu vou falar? Um grande objetivo do pequeno grupo, se tornar uma família, se tornar um necessário para o outro, a ponto de não ser simplesmente um compromisso, mas algo que eu faço e que quando eu não consigo encaixar ali na minha agenda, vamos dizer assim, eu encontro um jeito, eu encontro uma forma, eu faço acontecer, porque é claro que essa é uma ideia, vamos dizer assim, que seria o supra-sumo do ideal. Né? Mas eu acho que a gente... é com o tempo, né? É com o tempo. O que a gente busca com esse grupo de amigos que eu estou... O que eu quero com eles, na verdade? Eu não quero viver uma experiência de comunidade? Sim. Lógico, preciso viver uma experiência de comunidade. Então, essa questão do compromisso, de uma certa regularidade, eu adiciono um outro elemento aí, que é o elemento da comunidade. Nem todo grupo de pessoas, grupo de amigos, é uma comunidade. Né? Então, uma comunidade, ela emite, eu gosto de dizer que uma comunidade, ela emite alguns sinais. Um deles é relacionamento autêntico, um deles é a proximidade, um outro elemento que é uma evidência de comunidade é, por exemplo, o cuidado, o pastoreio, né? O pastoreio, porque não é o encontro. A gente só se reúne num dia específico. Se não é num dia, pode ser num momento que todo mundo acha que é melhor, etc. e tal. Enfim, mas se eu não tenho contato com essas pessoas, às vezes, ao longo da semana, se eu não ligo para elas, se eu não me interesso com o que está acontecendo com elas, como é que isso é comunidade? E outra coisa, eu fico pensando muito, por exemplo, no casamento. Às vezes as pessoas pensam assim, não, tem que acontecer, tem que surgir. Você tem que fazer acontecer. Então, quando eu quero... dá trabalho. E você dá tem um relacionamento trabalho. bom, dá trabalho. Dá. Não é assim, deixa acontecer, vai acontecer nada. Vai acontecer nada se deixar acontecer. E eu acho que na comunidade também é assim. Se a gente não se esforçar para se encontrar, se a gente não marcar um dia para encontrar, se a gente não deixar a preguiça de lado antes que seja tão natural, vai ter que passar por essa questão da intencionalidade. Alguém tem que começar isso. Alguém tem, Nada acontece ao acaso. O sol se pôr e o sol nascer não muda as circunstâncias. Dificilmente a gente vai deixar acontecer e viver uma novidade. Né? Poucas coisas acontecem. É como ir à academia. Uai, né? Tem dia que você fala, não, eu preciso ir, eu vou ir. E se deixar só o dia que você tem vontade, você vai uma vez por mês. E Débora, você falou aí, na verdade, se tivesse que traduzir isso, seria propósito, né? Foco, que eu acho que é um outro elemento necessário na formação de comunidade, né? É a questão de foco. E aí eu olho outra vez para Jesus. Eu olho novamente para a comunidade de Cristo. Imagine se Jesus desistisse do Pedrão, lá do Pedro Casca Grossa. Né? Do Tiago e João, quando eles pediram para Cristo se ele não queria que eles orassem para descer fogo do céu e acabar e fazer churrasquinho dos samaritanos. Pedro negando a Cristo. Imagine se Jesus não tivesse um foco. O foco de Cristo.
fez com que ele caminhasse Colocou com todo eles mundo no durante rumo, né? todo aquele período, apesar das fraquezas, apesar dos desafios que eles tiveram. Quando né? a gente tem foco, a gente tem paciência. Então, Tem todas paciência. essas coisas que acontecem, né? O Pedro negar e não sei o quê, discordar e tudo isso não releva. Tudo isso é irrelevante. Sim. Porque você tem foco, propósito você é está maior. paciente, o propósito é maior. É o Exato. processo, tudo isso faz parte do processo que a gente falou no início. Exato. Faz parte do processo. Ele estava amadurecendo espiritualmente dessa forma. E, Renata, eu até digo que o foco, ele precisa estar no processo e não nos resultados. O foco precisa estar no processo e não nos resultados. Porque quando se trata de pessoas não são objetos que você muda para cá, ele fica ali durante o tempo, até que alguém vá lá, pegue ele e mude de lugar. Não. As pessoas não são estáticas, acontecem as variáveis nesse ambiente dos relacionamentos. Então, quando eu estou com foco no processo, que é a transformação daquelas vidas que está ali junto comigo, então eu vou trabalhar pacientemente com elas, como a Renata mencionou. Né? Exatamente. Porque no final, quando eu estou focado no processo, eu sei que lá no final os resultados virão. E eu uso até as coisas negativas a favor do meu objetivo. Porque faz parte do processo. É o processo. E o que representa essa ação itinerante, o movimento é o Tavinho. O Tavinho estava na sala, estava num quarto, já está de mochila na rua. Acho que caiu um pouco a conexão dele alguns minutos atrás. Ficou um tempinho desconectado. Mas, Tavinho, a gente está terminando aqui o nosso episódio de hoje. Na verdade, o tema central desses 4 episódios, que é pequenos grupos, e ficou claro que é um conceito, não é uma formalidade. Talvez um pequeno grupo ele não precise, até anotei aqui, né? Talvez um pequeno grupo ele não tenha fórmula. Talvez a gente não vai vir aqui através desse podcast dizer, você que está ouvindo, passo 1 é esse, passo 2, passo 3, às vezes nem o casamento, nem relacionamentos tem Pra regras. nada é assim, nem né? a felicidade A vida social existe, não é assim. né? A gente tem princípios. Exatamente. Princípios. Então, Valores. Os valores. Então, o nosso desafio aqui é passar para você que está acompanhando este conteúdo a aplicação de princípios. Entenda a sua realidade, entenda a linguagem própria para o seu grupo, reúna-se, lembre-se da missão, porque é isso que vai dar vida a esses encontros, essa comunidade, e vai para o campo de batalha aí para alcançar mais Guilherme, pessoas. me permita, antes de terminar, dizer uma última coisa que eu acho que é extremamente pastor. importante. Porque a gente está falando aqui do encontro, né? Eu sou um defensor do seguinte, a gente pode ter uma variedade de temas agora falando do encontro em si, quando eu encontro com o meu grupo, com a minha comunidade. A centralidade da palavra de Deus. Sim. Sabe, a centralidade da Bíblia. A Bíblia sempre será relevante para tratar de qualquer assunto. Ela sempre será referência, né? E outra coisa, embora as ciências sociais tenham o seu devido valor e tudo mais, mas nada pode transformar a vida de uma pessoa senão a palavra de Deus, né? Onde Cristo é o centro, né? Onde Jesus é o centro. Então, eu acho que esse elemento, ele é fundamental, sabe? A gente pode ter o encontro ali, os amigos, pode ser muito legal, muito divertido, que a gente vai trazer ali como tema, linguagem, etc e tal, mas isso precisa estar ancorado, vamos dizer assim, né? Isso precisa estar fundamentado na Bíblia como palavra de Deus. Se tivermos intencionalidade, amor e a palavra de Deus, próprio Deus, é sucesso, e aí a gente fica livre para escolher os formatos ideais para a nossa realidade. Isso é verdade. Gente, eu preciso me despedir de vocês, fechar não só o episódio de hoje, mas a temporada. Não falou nada. Pois é, Renatinha. Passou tão rápido. Agora a gente vai continuar ouvindo você lá na sua página, nos seus conteúdos, nas aulas de inglês, o pastor aqui na atuação pelos estados da UCOB, a professora também nas escolas, o Tavinho, sempre ativo e participante na internet. Mas eu queria agradecer cada um de vocês e dou aí 5 segundos para a despedida. Professora, começando por você. Foi uma bênção, foi muito bom estar aqui, que Deus continue nos dirigindo, nos abençoando, né? Tavinho, dá o tchau aí, rapaz. Tamo junto. Foi muito
muito legal estar com vocês. Me chama mais que eu apareço. Pastor, fechamos o nosso tema e a despedida é inevitável, mas foi bom, né? Claro, demais, demais. Eu digo, eu sou um sonhador, né? Eu sonho com essa igreja vivendo essa realidade que a gente discutiu aqui em todos esses episódios. Foi isso que me atraiu, isso foi um elemento que me ajudou a ver essa igreja como sendo igreja de Deus, acima de tudo, que está preparando um povo para o breve encontro do Senhor Jesus. Amém. Renatinha, e aí? Gente, obrigada. Eu gosto de falar, então participar de podcast é tudo, né? Você pode falar um monte, só que tem horário, então não é tanto assim. Pois é, eu vou terminou. parar agora. Mas foi um prazer. Muito obrigada. Valeu, viu, gente? Ela não falou a página dela. É Inglês Sem Segredo. Inglês sem segredo. Porque não tem segredo para Não tem aprender segredo. inglês. É esse o meu objetivo. Então, Legal. se você quer saber por que não tem segredo para aprender inglês, Vai lá conferir. Vai lá. estamos aí. Valeu, gente. Obrigado, viu? Valeu. Estaremos de volta na próxima semana com um novo tema, Escola Sabatina. É um tema que pode ser polêmico para alguns, ainda mais no sábado de manhã. A gente quer entender alguns princípios desse encontro, desse momento e da importância disso para a nossa vida espiritual. Então, semana que vem, na próxima sexta-feira, eu te espero aqui para o nosso encontro. E não se esqueça de nos acompanhar pela internet. Você pode recapitular, quem sabe até compartilhar com seus amigos as temporadas anteriores. Tudo isso pelo site ucob.adventistas.org/geração missionária/itinerante. Temos 2 hashtags oficiais, Geração Missionária e ItineranteCast. Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa. Nas redes sociais, Adventistas Centro-Oeste. Renatinha, o nosso tchau em inglês aí, faz uma frase e despeça os nossos amigos. Bye, everybody. See you next time. Tchau.